Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estávamos um pouco sumidos, mas estamos aparecendo aqui novamente para gravar um episódio hoje muito especial, com uma convidada pra lá de especial, e eu espero que vocês curtam bastante. Para quem não me conhece, eu sou a doutora Márcia, sou especialista em Direito de Família e Sucessões há 13 anos, e esse aqui é o marido da Cris. A Cris não pôde vir por causa da bebezinha, mas logo a Cris estará conosco, não é, Sidney? Isso aí, eu sou o Sidney Vitor, estou representando a Cris hoje. E acredito que iremos fazer um bom programa para vocês. Antes de começarmos, nós vamos pedir, claro, para vocês seguirem as nossas redes sociais, @desaltopod, também estamos no YouTube, seguir as nossas patrocinadoras, a Maria. Gente, a Maria não vai continuar conosco, a Maria, o arroba dela é Maquiei Gostei. Ela não vai continuar porque agora a Maria virou lojista. Ela abriu a sua loja de roupa plus size, vocês acompanhem as redes sociais dela, que é @amaislinda. Temos também a Dija Sweet Cakes, o arroba dela é Dija Sweet Cakes. Ela faz as nossas sobremesas, os nossos bolos, e ela é maravilhosa. Se vocês não encomendaram nada dela, vocês estão perdendo. E temos, claro, o nosso patrocinador, que está conosco aqui no nosso estúdio. O arroba dele é DJ Nando. Eu vou apresentar a nossa convidada. Nossa, como nós estamos chiques, né? Meu Deus! Subindo o patamar a cada programa, né? Tá difícil agora, hein? Cada dia que passa a gente se surpreende. Eu mesma, a pessoa que nós trouxemos hoje, gente, ela é pra lá de especial. Especial não só porque ela é uma mulher chiquíssima, e não porque ela é empreendedora, mas porque além de tudo isso, ela é uma pessoa humilde, carismática, simpática. E assim, eu falo que uma das coisas que me chama muita atenção no ser humano é o quê? A humildade. E ela, assim, sempre me tratou muito bem, desde o primeiro encontro. Já participei de alguns jantares com ela, conheço ela, acho que já faz 2 anos. E sempre que ela está aqui no Brasil, ela me convida para participar de alguma coisa. Então eu sou apaixonada por essa nossa convidada de hoje. E eu espero que vocês fiquem bem ligadinhos para conhecer um pouquinho mais da Renata Rado. Eu vou deixar que ela se apresente porque eu já falei demais. Seja muito bem-vinda, Renata. Que prazer tê-la conosco. Obrigada, Márcia. Que prazer, né, Sidney? Que apresentação mais linda. Obrigada, minha querida. Nós que ficamos honrados. Obrigada por me convidar para poder participar. Obrigada, Sidney, né? Agradeço. Representando aí a sua mulher. Muito, muito legal ver homens, né? Representando, dando suporte. Tô encantada com essa logo, achei super linda o nome de Salto Pod. Achei super chique. E obrigada, Márcia, por você estar sempre nos meus eventos, sempre dando suporte pra mim, pra Renata Rado e também pra Casa das Empreendedoras. Eu que agradeço. Gente, a Renata, como eu disse, ela é apresentadora de TV. Ela tem um programa que chama... toda vez que eu lembro da Renata, eu falo a Casa das Mulheres, mas não é a Casa das Mulheres, é a Casa das Empreendedoras. Renata, nós temos um quadro no nosso programa que se chama Minha Vida em 5 Minutos. Você poderia falar um pouquinho da Renata Rado pra gente? Então, eu acho que assim, minha vida é um pouco assim, vamos falar assim, um pouco diferente, eu acredito. Não sei se a palavra certa é diferente, ou vamos falar mais dinâmica, né? Acho que talvez a palavra seja essa. Uma vida dinâmica, que eu falo assim, eu me divido entre 2 países, né? Atualmente eu fico... Meus filhos são brasileiros suíços, e depois de anos, né, de 4 anos morando no Brasil, decidimos retornar para o exterior. Então, eu me divido entre estar no Brasil e também estar morando fora. Então eu falo assim que eu sou uma cidadã do mundo, porque eu sou uma pessoa realmente do mundo, porque eu gosto do mundo, eu gosto de ver cidade, gosto de pessoas, gosto de viajar, gosto de histórias, gosto, assim, pra mim isso é muito, enriquece muito, assim. Então, eu falo que eu sou cidadã do mundo por causa dessa questão de viver entre 2 países, entre Suíça e Brasil. De ter uma família, né, que a gente tem, é uma família, vamos falar assim, uma família misturada. A gente fala 3 línguas em casa, e para mim é muito importante a minha raiz brasileira, os meus princípios, a minha cultura, mas eu também aprecio, né, onde que eu moro, o que que eu faço. Então eu fico
entre lá e cá. Então, esse é um pouquinho da minha história, né? Administro a minha empresa, que chama Casa das Empreendedoras, que é um reality show de empreendedorismo feminino. Então, se você não conhece ainda, gente, então segue lá. É @Casa das Empreendedoras. É um reality show no qual nós falamos sobre mulheres empreendedoras, porque a ideia é a gente contar histórias que possam estar inspirando outras mulheres. Que a partir do momento que a gente conta as nossas histórias, a gente pode com certeza dar apoio umas para as outras, né? Eu cresci numa época, acho que a gente cresceu numa época que as mulheres competiam muito, né? Outro dia eu vi no Instagram, quem que você prefere? É Xuxa ou Angélica? Né? É Ivete Sangalo ou Cláudia Leite? É isso, aquilo. Então, assim, a gente cresce nessa competitividade e hoje em dia estamos em 2025, as coisas estão mudando, graças a Deus. E nós, mulheres, eu acho que é de extrema importância nós estarmos apoiando outras mulheres. Então, o meu projeto e a minha trajetória de vida é sobre isso, né? Então, eu sou uma mulher, mãe, sou empreendedora, tomo conta da minha família, conto também da minha vida pessoal, né? Que é de extrema importância para mim também, encontrar esse balanço. Durante um momento da minha vida eu trabalhava muito e eu não tinha praticamente, não tinha tempo para me cuidar, para olhar para Renata como uma mulher, né? E aí quando as crianças nasceram, e aí eu fui tentando equilibrar tudo. E é o que eu faço, o equilíbrio hoje entre esses dois países. Que legal. Renata, conta para nós um pouco da sua história, como a Renata se identificou, como que a Renata chegou aonde ela está hoje, como que é? Então, eu sou de Belo Horizonte, não moro em Belo Horizonte há muitos anos, mas eu fui nascida e criada em BH, e logo depois que eu estudei, fiz escola técnica, eu fui morar no interior de Minas, fazer faculdade. Fiquei um tempo morando na cidade do interior de BH, de Minas Gerais, que chama Três Corações. Depois fui para Salvador, me formei pela Universidade Católica de Salvador em Educação Física. E aí, logo depois, em 2005, fui para os Estados Unidos. E aí, nessa de eu ir para os Estados Unidos, eu consegui fazer meu mestrado nos Estados Unidos. Fiz mestrado em Sport Recreation Management. E aí, desde muito pequena, eu sempre vendi, por necessidade mesmo, assim. Então, eu vendia brigadeiro na escola, eu ajudava, vendia palha italiana, sempre fiz alguma coisa que eu pudesse estar ajudando em casa ou que eu pudesse ganhar dinheiro, né? E aí, nos Estados Unidos também não foi diferente, porque eu acho que se você é uma pessoa empreendedora, você empreende em qualquer lugar do mundo. Verdade. A partir do momento que você conhece, que você entende como que o mercado funciona, você começa a fazer isso. E aí, depois, em 2010, eu fui morar na Europa. E aí, lá eu construí uma carreira dentro da indústria do fitness, na qual foi uma carreira assim, que eu tenho muito orgulho de falar, porque eu fui uma referência do fitness na Suíça por muitos anos. Então as pessoas vinham de vários lugares para poder me ver, para poder me acompanhar. E eu chegava assim, dava aula para muita gente, certifiquei muitas pessoas, era uma master trainer. E aí depois que eu tive filho, eu falei, ai gente, eu quero mudar minha vida. Porque eu trabalhava muito no fim de semana. E eu senti essa necessidade de realmente mudar a minha vida. E eu fiz isso, né? Fiz isso porque eu voltei pro Brasil. Então, eu morei no Brasil durante 4 anos, quando os meus filhos eram muito pequenos. E aí, foi aí que nasceu o programa Casa das Empreendedoras, foi aí que nasceu esse conceito, porque eu também me reconectei. Quando você mora muito tempo fora do seu país, é desafiador você voltar. Eu voltei pro Brasil depois de 12 anos. As minhas amigas não eram as mesmas amigas, né? As pessoas mudam, né? Existe um deslocamento. E aí vir para o Brasil me conectou muito. Me trouxe essa conexão com o meu país de volta. Então foi aí também que eu desenvolvi o projeto Casa das Empreendedoras, comecei a trabalhar com comunicação. Então hoje eu sou uma comunicadora, né? E voltamos
por razões pessoais e familiares, por causa das crianças, né? Hoje as crianças estão lá, estudando lá, mas eu continuo muito conectada com o Brasil. E aí eu fico nessa pegada de estar entre o Brasil e a Suíça. Então, assim, esse é um pouco do meu resumo, assim, da minha vida. Eu me tornei uma comunicadora porque eu sempre me comuniquei, sempre estive no palco, mas desde que eu comecei o programa, eu comecei a me comunicar de uma maneira diferente. Entendi. Renata, quem te vê assim, poderosa, linda, né? Uma mulher forte, porque olha quantas coisas para chegar onde você está hoje, no patamar que você está, com certeza grandes foram os desafios. Mas que você tenha falado para nós que você às vezes precisou de empreender, vendendo brigadeiro, alguma coisa nesse sentido. Quais foram os maiores desafios assim para você ser a Renata Rado? Então, acho que assim, um dos maiores desafios para mim, um desafio muito grande que eu tive, mas assim, é engraçado, né? Quando eu era pequena, eu sempre imaginei eu, Renata, estudando fora do país. Eu sempre imaginei, eu falei, eu quero estudar fora. E para eu poder fazer o mestrado foi muito desafiador, porque o meu mestrado, ele foi numa universidade nos Estados Unidos, e o meu inglês era muito pobre na época, então assim, eu falei, eu vou aprender, eu vou entender. E aí eu fazia o ESL, né, que é o English as a Second Language, então eu estudava pra caramba, assim, muito mesmo. E eu vivia no centro de estudo para escrever. E eu passei um ano, assim, muito me dedicando, assim, para poder fazer essa prova. E aí eu passei na prova, e quando eu passei na prova eu comecei a fazer o mestrado, que na minha infância era uma coisa, assim, muito fora da minha realidade. Para mim foi uma coisa, assim, muito desafiadora, mas muito conquistada, com muita raça, assim, com muito trabalho, assim. Então, pra mim, foi muito legal, assim. Então, isso foi uma coisa que eu conquistei com muito, muito trabalho, eu tenho muito orgulho disso. Hoje eu não trabalho mais na indústria dos esportes, mas eu sempre falo, assim, eu falo, gente, várias coisas, assim, que ninguém vai te roubar. Primeiro que é o conhecimento. Sim. Porque ninguém vai roubar um diploma de uma advogada. Ninguém. É seu e pronto. E outra coisa é viagem. Porque... Ô, mulher que viaja, vocês não têm noção. Ninguém rouba de vocês na viagem. Porque a experiência, o momento. Você pode estar dirigindo um supercarro, um celular, você tem o último celular. Alguém pega o seu celular, você lá vai embora. Mas as viagens e o conhecimento. Verdade. Memórias. Não tem como. E como que surgiu, assim, a ideia da Casa das Empreendedoras? Então, a Casa das Empreendedoras, ela nasceu assim, primeiro que eu tinha um programa que chamava Lifestyle com Renata Rado, que era um programa de viagens. Depois eu tive um programa que chamava Casa das Blogueiras. E Casa das Blogueiras foi um desafio fazer, porque primeiro foi o meu primeiro reality, então já foi um desafio. E segundo, que depois que a gente finalizou, eu pensei assim, mas eu quero muito trabalhar com pessoas que eu me identifico, que são mulheres empreendedoras. Então, eu saí dessa pegada de trabalhar com influenciadoras, e nada contra influenciadoras, mas para trazer mulheres reais, mulheres que são mães, mulheres que têm jornada tripla e etc, quádrupla. Então, para mim, isso eu me identificava mais. Então, a Casa das Empreendedoras nasceu assim de uma conversa. Eu tava com amigas, a gente tava no Minas Trend, né, que é tipo um São Paulo Fashion Week lá em BH. E a gente conversando, e uma das amigas falou assim, por que você não faz algo com mulheres de negócio? Eu falei, gente, faz sentido. Aí eu voltei pra casa e tive todas as ideias, assim. Ela, assim, foi tudo, vai ser assim, assim, assim. E aí, depois de um mês, nós estávamos viajando com 14 mulheres para o Rio Grande do Norte, em São Miguel do Gostoso. E aí, depois que eu gravei o programa, na mesma semana que eu gravei, eu já coloquei ele no ar. Quando eu coloquei no ar, as pessoas estavam me perguntando, falando assim, mas como eu também assim? Quero participar. Casa das Empreendedoras, também quero participar. E foi assim que surgiu a Casa das Empreendedoras, que é um programa, né? Na realidade,
um desafio, assim, para os nossos participantes, né? Um programa de desafios. Porque nós, mulheres empreendedoras, temos todos os dias inúmeros desafios, né, Com Márcia? certeza. Então, assim... E quantos, né? E quantos? Então, você ser mulher, você entender todo esse processo e também contar a história é muito importante, assim, sabe? Contar a história, assim, a sua história. Sem ter medo, sem julgamento, né? Porque você tá expondo aquilo. Então, quando você expõe, e eu sei que existe, né? Algumas coisas, será que eu posso falar? Será que eu falo? Mas, na realidade, quando essas mulheres expõem, quando elas falam um pouco dali, outras mulheres se conectam, pensam assim, gente, mas eu não estou sozinha. Verdade. Né? Eu não estou sozinha. Esse processo, outras mulheres passam também. Esse é o intuito do nome, de Salto Pode. Uhum. É dar poder para as mulheres, né? As mulheres empoderadas de hoje, né? Que até então, há um tempo atrás, as mulheres não podia muita coisa, né? Sim. Hoje, com esse upgrade da mulher, a mulher pode tudo. Ela pode tudo mesmo. Ela só não pode o que ela não quiser, o que ela não quer. Né? Renata, fala para nós como é uma mulher negra, empoderada, com esse patamar todo seu, como que é chegar no lugar e as pessoas olhar para você e falar, tô de frente da Renata. Então, você sabe assim que eu demorei muitos anos para poder me aceitar por inúmeras questões, assim. Meu cabelo era uma questão muito forte e muito dolorida por muitos e muitos anos, de verdade. Eu cresci minha mãe alisando meu cabelo, porque naquela época alisar cabelo era o que as pessoas utilizavam. Eu sempre fui muito uma mulher magra, então eu sempre tive complexo, porque as mulheres brasileiras têm todo aquele corpo e eu nunca tive isso. E ser uma mulher preta também, né, na sala, eu estudei em escolas boas, escolas públicas, mais escolas boas, e eu era a única menina preta. Então, assim, isso... E eu sofria muito bullying na escola, porque tinha aquela música da Nega do Cabelo Duro. Então, eu saía da escola, as crianças cantavam isso pra mim. E eu ficava, logicamente, né, autoestima baixa, com inúmeras questões. E eu entendi todo esse processo, eu comecei a me amar, e a me gostar, e a entender quem que é a Renata, e me aceitar, porque se aceitar era até então difícil, quando eu tive 30 anos. Então você imagina, eu passei a maior parte da minha vida entendendo, ou pensando, achando que eu não era uma mulher, que eu estava dentro do que a sociedade pedia. E aí quando eu entendi que o meu cabelo é bonito, que eu sou uma mulher, que eu aceitei a minha beleza, que eu aceitei a minha origem, que eu aceitei, que eu comecei a estudar mais sobre inúmeras questões, eu pensei assim, poxa, e aí tem outras questões também, né? A questão de você estar em lugares que não é ambientes. E eu comecei a entender porque eu posso estar naqueles lugares. Sim. Porque eu sou primeiro, não, todos nós podemos, mas é porque existe essa sabotagem de lá atrás. Sim. De lá atrás. Então, assim, não sou eu que trouxe, a sociedade que trouxe. E aí, quando tudo isso aconteceu e eu comecei a entender, eu falei, gente, mas peraí. Primeiro, eu sou uma pessoa estudada, né? Eu sou uma mulher que eu já viajei o mundo. Eu falo várias línguas. Eu sei me comportar. Eu sei me vestir. O meu cabelo... Eu sou uma mulher bonita. Mas para eu chegar nesse processo demorou muito. E aí eu faço muita questão, de verdade, de estar em lugares que as pessoas acham que são lugares especificamente só para pessoas brancas. Porque se a gente não tiver representatividade nesses lugares, nunca vai acontecer. Então, assim, para mim, eu não vejo a possibilidade, e eu falo isso para outras amigas minhas
que são mulheres pretas também, falam assim, nós temos que estar nesses lugares. Porque 55% da população do Brasil é preta, gente. Verdade. É uma mistura. Então assim, nós somos a maioria. Por que nós não podemos estar em certos lugares? Então, para mim, isso é muito importante. De poder acessar. Uma vez eu estava numa viagem, estava em Noronha, e aí nessa viagem de Noronha eu estava num bar, que é um bar extremamente conceituado e etc. E eu era a única mulher preta desse lugar. E aí eu vi um rapaz, a gente se olhou, era um homem preto também, a gente se olhou. Ele olhou pra mim, olhei pra ele e falou assim, a gente é a única preta que tá aqui, né? E praticamente éramos os únicos. Uhum. E pra mim isso é muito importante. E eu falei com ele, eu falei assim, isso aí a gente tá trazendo representatividade. Mesmo que seja um pequeno... Ok, às vezes naquele dia eram 2 pessoas, mas pode ser que daqui a um momento sejam 10, que sejam 20, que sejam pessoas que tenham mais acesso a estar em lugares como esse, entende? Infelizmente, a gente ainda tem isso hoje. Aconteceu comigo ontem. Sério? Uma empresa que eu fui visitar ontem, em Jundiaí. Uhum. E aí eu tava conversando com um rapaz na porta da empresa, chegou um outro e falou, olhou de cima e embaixo e me falou assim, você é segurança daqui? Eu olhei e comecei a dar risada. Uhum. Olhei pra ele e falei, eu me visto como um segurança? Dando risada. Aí ele vai, não precisa ser ignorante assim. Eu falei, não tô sendo ignorante. Uhum. Eu só tô te dizendo que eu não me visto como segurança. Então não sou segurança. Essa semana, desculpa te cortar, essa semana eu atendi um amigo que é produtor de TV, não vou falar o nome para preservar, claro. Uhum. E ele falou que foi no mercado e como ele ficou um tempo, que ele tava aguardando uns amigos e... quase chamaram a polícia pra ele, perguntaram se ele queria roubar. Infelizmente, mas que é uma opinião pessoal. Eu respeito a dor de todo mundo, mas eu acho que ainda existe muita gente ignorante, sabia? Sim, muita ignorância. Com certeza. E hoje, Márcia, vou falar nosso público negro, infelizmente, é isso. Ele não quer se cultuar, não quer buscar informação, não quer entender a origem dele, sabe? Não quer pagar o preço que ela pagou para ser quem ela é hoje. Ainda falta isso. O dia que a mulher negra ou o homem negro entender isso, ninguém segura mais, acaba com isso. Mas ela é uma exceção. Eu agradeço muito a ela por bater muito nessa tecla dela, por ser essa vitoriosa que ela é hoje, porque através do testemunho dela, inspira muitas pessoas. Não, sim, mas tem pessoas que pensam assim, mas ela é... Eu falei, gente, desculpa, tipo assim, eu não vou... A minha régua de onde que eu quero estar, ela tem que ser alta. Sim. Porque aonde os lugares que eu quero frequentar, a gente sempre quer ir para o mais. Sim. Se você quer dar um passo para trás, eu acho que a sua vida não tá andando para frente, ela tá andando para trás. Então, assim, eu acho que isso é muito importante a gente poder entender isso e valorizar, né? Eu tenho uma coluna dentro de um site que ele é de pessoas pretas, né? E etc. E a gente traz sobre o empreendedorismo preto uma vez por semana, a gente fala sobre isso. A importância da gente poder estar e da gente também entender e apoiar outros empreendedores pretos, sabe? E agora você tem as mulheres pretas. Esse é um projeto novo que se chama Empreendedoras Pretas. Esse projeto Empreendedoras Pretas, ele é especificamente para a gente contar a história de mulheres pretas. Porque a maioria das mulheres pretas, elas estão literalmente apagadas, assim, sabe? Então, o projeto é sobre contar a história dessas mulheres de uma maneira inteligente, bacana. É sobre isso. E a gente nós já fizemos em 3 estados, né? Na Bahia, Minas e São Paulo. E a gente quer viajar o Brasil inteiro. Que bacana. Como você tá sentindo isso? Como que você tá sentindo as mulheres pretas nesse segmento? Empreendedorismo. Então, assim, eu acredito numa evolução muito grande de nós, mulheres pretas, assim. Então, eu entrevistei executiva, entrevistei cantoras, influenciadoras e muita diversidade. Mas tem também, né, ainda muitas mulheres que ainda estão fazendo trabalho
de subserviência, que são mulheres pretas. Então, assim, ainda existe muito disso. Ô, Renata, será que isso não tem a ver com o que você falou no início? De que até os 30 anos você se sentia um pouco inferior? Será que elas também... Porque quando você tem consciência do seu poder, de onde você consegue chegar, eu acho que essa é a chave. De você saber, a Márcia pode mais, o Sidney pode mais, a Renata pode mais, porque às vezes nós nos limitamos. Independente de preto ou branco, nós nos limitamos como ser humano. E quando nós mandamos essa informação para o nosso cérebro, eu não consigo, eu não posso. Então, assim, já sofrem esses preconceitos, e a partir do momento que você consegue romper com isso, eu acho que as pessoas elas conseguem chegar em qualquer patamar. Você concorda com isso ou não? Eu concordo. E assim, eu acho que a gente tem que criar oportunidades, né? Por exemplo, eu poderia ir para os Estados Unidos e ficar trabalhando o tempo todo num restaurante de fast food. Porque eu trabalhei, quando eu cheguei lá eu não sabia falar inglês. Então eu poderia estar lá, mas eu coloquei uma meta. Eu falei, vou trabalhar aqui 1 ano. E trabalhei 9 meses. Eu falei, eu vou trabalhar aqui 1 ano, eu vou ganhar um dinheiro, que na época ainda é muito pouco quando você trabalha num restaurante como esse. Mas meu maior objetivo era aprender o inglês, era poder, né, fazer outras coisas. Então, assim, eu acho que depende muito, assim, de quem você é, do que você tá fazendo e das oportunidades que você cria. Logicamente, né, o Brasil, ele é um país com inúmeras diferenças de desigualdades sociais e aquele negócio todo. Mas, assim, e existe um histórico, né, muito do passado e etc., mas eu continuo acreditando, assim, muito no que você quer fazer na sua trajetória, na sua vida, nos seus objetivos. E eu falei isso, não Renata, fácil, né? Porque eu lembro da nossa primeira conversa. Que você falou pra mim assim, Márcia, você está se depreciando. Eu não sei se você vai lembrar, porque você conversa com muitas pessoas. Mas eu lembro muito disso. Então, assim, aquilo ali foi como se você... Mas eu te falei porque você fez um... Como se eu... quando nós estávamos conversando, eu me senti numa posição de vítima de algumas coisas da minha história, entendeu? Então, eu acho tão importante uma mulher apoiar outra mulher. Assim, de verdade, assim. É engraçado que você falou isso, porque eu tive uma outra empreendedora lá da Suíça que virou pra mim e falou assim... Ela me contou que ela lançou um livro, não sei o que. Eu falei... E o livro ela tá lançando em alemão. Aí eu falei pra ela assim... Ela falou assim, ela tava assim... mas não sei o que. Eu falei... Deixa eu te falar uma coisa. Você sabe quantas mulheres na Suíça lançam livros? A cada 10 livros lançados, 1 é de uma mulher na Suíça. 1. Tá? E ela é uma brasileira lançando um livro em alemão. Aí ela falou, eu falei assim pra ela, você tá entendendo o que você está fazendo? Então, assim, eu entendo o que você tá falando, porque eu faço isso comigo também, viu, Márcia? E é muito bom quando alguém te dá uma sacudida e fala assim, olha, você está construindo e está fazendo uma história. Você tá sendo uma referência e você é uma referência. Porque você não sabe, mas a partir daquele momento eu comecei a olhar pra mim de uma outra forma. Que legal! Sério. Porque eu olhava pra minha história, assim, vim de uma origem humilde, meus pais moravam na roça, então assim, e eu estudei muito, muito, desde que eu me formei na faculdade, o Sidney estudou comigo, pra quem não sabe, nós fizemos faculdade juntos, 2 anos, né, Sidney? Então assim, desde 2010 que eu estudo igual uma louca, às vezes eu penso até que eu preciso ser internada, porque a minha vida é estudar. Então assim, mas eu preciso, não sei se mostrar pra mim ou para o mundo que eu consigo chegar em algum lugar. Mas eu já cheguei, só que eu não conseguia ver isso. Exatamente. Entendeu? Então, a partir do momento que eu tive essa conversa com você, depois que eu fiz o curso de coach também, eu comecei a me libertar de algumas crenças limitantes, sabe? Foi aí que as portas começaram a ser abertas, porque é essa questão. Não estou de forma alguma tirando mérito. Nós sabemos da nossa história, do passado. Não estou tentando jogar
jogar, tipo assim, Sim. tirar o mérito de vocês. Eu respeito, Aham. mas não é sobre isso que eu estou falando, porque Sim. às vezes a gente pode ser mal interpretado, né? Tá falando assim, a gente tá falando da história das pessoas pretas e ela é branca, tá? Não é isso que eu estou falando. Estou falando que às vezes a gente não consegue chegar em alguma posição porque a gente não acho que não consegue também, sabia? O bloqueio interno. né? São bloqueios. Eu acredito assim, na minha visão, no meu entendimento, que isso também vem muito da questão familiar. Com certeza. No passado, a família bloqueava muitas pessoas, né? Imagina eu, para uma mulher negra, a família não dá um incentivo nenhum. Você tem que trabalhar de limpar a casa, você tem que ser faxineira, você tem que ser babá. Isso daí, a mulher crescendo ouvindo isso daí... Minha mãe é preta. Imagina. A minha mãe é preta, não conseguiu estudar. O meu avô não deixava ela estudar. Quando ela trabalhava em casa de família, quando ela ia pra escola, ele ia atrás dela pra tirar ela da escola. Então, assim, ela cresceu. E eu acho que esses dias eu brinquei com meu irmão. Eu falei assim: vocês não estudaram, agora eu tô tendo que estudar pra toda Pra a todo família. mundo. Aham. Você vê o peso que você carrega Aham. com essa nomenclatura toda que você tem, sendo referência para uma mulher negra. Não só para as negras, porque Não, a sim. Renata, ela não inspira só mulheres pretas, ela Não. inspira muitas Mas, ô mulheres. Sidney, é uma coisa assim, eu falo assim, a mente da gente sabota muita gente. E esse é um exercício diário, que você pensa assim, eu vou conseguir. Exato. E vai dar certo. Mas assim, e por isso que hoje a terapia me ajuda muito, assim. Que até então eu não fazia, que até então eu não entendia. Eu comecei a gostar do meu cabelo porque o pai dos meus filhos queria me ver de cabelo cacheado. Olha, Legal. E é lindo o seu cabelo. mas olha, eu tive que esperar alguém pra falar isso Que pra gostava do mim, seu cabelo. pra eu poder entender. Eu não gostava do meu corpo. Aí eu virei pra ele e falei assim, eu acho que eu precisava engordar. Ele falou, não, por que você vai engordar? Então, tipo assim, ele trouxe gatilhos pra mim que eu comecei a pensar. Eu falei assim, gente, é Eu mesmo. sou linda. Faz sentido o que ele tá falando pra mim. E aí eu comecei a entender outras coisas. Então, às vezes, a gente precisa desse, sabe? Sim. De alguém fala essas coisas, porque a mente da gente sabota a gente o Sabota. tempo todo. Você tem as crenças limitantes, você tem a sociedade e você tem também a família. Porque a família também, os traumas que a gente Sim, da viveu. infância. E tipo assim, eu, por exemplo, os meus filhos, o mais velho é branco e o mais novo é preto. Então existe essa pergunta: por que o Luca é marrom e eu não, mamãe? Eu falei, porque o Luca tem melanina. Aí ele falou, mas eu também quero ter. Eu falei, aí eu explico pra ele, porque é assim, não sei o quê. E o pai deles também explica, e aquele negócio todo. E aí pergunta, mas mamãe, por que meu cabelo é cacheado e todo mundo tem cabelo liso? Eu falei, meu amor, porque você é diferente, você não é igual a todo mundo. Então seu cabelo cacheado é lindo. Então assim, são coisas que eu passei até o momento e que eu não quero deixar que os meus filhos passem. Então, porque a vida, ela é um ciclo assim, Isso. Ela vai retornando. Aí, ela vai fazendo as coisas até você aprender. Até você realmente aprender. Falar assim, não, eu preciso melhorar isso. Aí, quando você realmente passa, aí vem outra coisa. E aí você vai passando, é tipo um jogo do Mario, sabe? Aquele do Mario, do Luigi. E aí você vai passando pelas fases. Se você não passar pela fase, você volta lá no começo. Verdade. E aí eu entendi que com os meus filhos, todos os traumas, eles vão ter traumas também, mas o máximo veio até aqui, até essa geração. Da geração deles pra lá. Que legal. Entendeu? Você falou uma coisa muito importante, porque eu vivi isso, eu tinha um bloqueio. E aí, muito importante, se todas as pessoas pudessem fazer uma terapia, vocês não sabem como é bom. Gente, E o eu homem tive- falando de terapia. Fala de novo. Não, fala de novo. Se vocês soubessem como é bom fazer uma terapia, porque eu busquei isso. Eu tinha esse complexo comigo. E aí eu fui atrás. Eu não tenho nada, não consegui nada na minha vida. Meus amigos tudo com cargo, tudo com expressão, e eu não sou ninguém. Claro que você é. Aí ela falou isso pra mim. Ela falou isso. Fala pra mim um pouco da sua história. Eu contei isso. Olha o tanto de coisa que você tá me contando, olha o tanto de coisa que você conquistou.
Aí abriu um leque na minha mente. É a lupa que nós olhamos. O papo aqui tá tão gostoso, mas a Renata, ela tem voo, né? Tenho. Poxa Gente, vida. essa mulher, ela é muito requisitada, assim, não sei nem até como Mas, que nós conseguimos. Márcia, que prazer de estar aqui com você, querida. Eu tô muito feliz mesmo. Eu fiquei muito feliz porque a gente se conhece já tem um tempo. Quero a Márcia na Casa das Empreendedoras. Gente, vamos fazer um mutirão. Quem sabe. Mas eu quero muito te agradecer pelo convite. Prazer conhecer você, Sidney. Também fico muito feliz em te conhecer. Fiquei muito feliz de que a gente vai poder estar aqui quando sair. Sim, quem sabe a gente não faz um próximo, né? Grava um próximo episódio com ela, mas a agenda dela é tão complicada e assim, eu me senti realmente muito honrada da disponibilidade de você estar aqui conosco. Porque eu sei, ela já teve compromisso hoje. Quem você foi conhecer hoje, Renata? Então, hoje eu fui conhecer a Patrícia Bonaldi, né? Que é uma estilista, assim, super reconhecida no Brasil. Ela mora em Nova York. Então, assim, ela é a única mulher, assim, que realmente trouxe a roupa, a brasilidade, né, do Brasil para o mundo. Então eu fui conhecer ela. Para mim foi uma coisa assim, muito importante de fazer. Legal. Porque é muito legal você dar suporte para outras mulheres. Sim. E não ia fazer diferente com você, né? Então fiquei muito feliz que deu certo. A Renata tá Márcia. aqui, a Renata é a assistente da Renata. A Renata deve estar louca com a agenda da Renata Rado. É porque quem me acompanha nas redes sociais sabe, né? Que eu tenho rodinha no pé, que eu viajo, que eu piscou, já tô, amanhã já tô em outro lugar, amanhã eu tô em Belo Horizonte. Ai, que Legal. delícia. Da nossa parte, só tenho que agradecer de coração. Obrigada, E Sidney. pedir que continue com esse empenho, com a nossa... Como é que eu posso dizer? Para não entenderem mal, né? Um negro falando dessa forma, mais da nossa raça. Sim. Nosso público negro, né? É muito importante a gente ter representatividade. Muito Sim, importante. A evolução do negro hoje tá tamanha que eu fico bobo. E fico feliz, né? Ficamos felizes com isso, né? Sim, Verdade. isso é importante. Porque tem que acabar, né? Já era pra ter acabado, mas enfim. Que você continue se cercando de pessoas do bem, que queiram Obrigada. seu bem, né? Que queira crescer junto com você mais e mais. Obrigada. Muito obrigada. Renata, fala pra gente como que, se alguém quiser participar da Casa das Empreendedoras, como deve fazer. Claro, falo sim. Se alguém quiser participar da Casa das Empreendedoras, que é o maior reality de empreendedorismo feminino do Brasil, é só você se inscrever no site acasadasempreendedoras.com.br. Lá você vai fazer uma inscrição e aí você vai participar de uma seletiva para estar conosco na próxima edição. Legal. Pessoal, muito obrigada por ter ficado conosco nesse episódio. Mais uma vez nós pedimos para que vocês sigam as nossas redes sociais, @desaltopod no Instagram e no YouTube. Siga também o Nando, que é o nosso produtor, que está sempre aqui com a gente, @DJ Nando, é DJ Nando 2004. A Dija, que é @Dija Sweet Cakes, nós vamos deixar na legenda. E siga também a Maria, @Maquiei e Gostei. E quem quiser seguir as minhas redes sociais é @MárciaNADV. E o da Cris, qual que é? @Cris Rocha. Não lembro. Não lembro, Hotmail. Mas no meu vai ter o da Cris, no de Salto Pode também tem o da Cris. E até breve. Muito obrigado. Até mais. Obrigada.